Makoto nunca imaginou em sua vida que conheceria ainda mais deuses, principalmente deuses que ele vê na mitologia da Terra, que ele conhece pelo nome e história. Melhor ainda, Makoto nunca imaginou que ele conheceria a família de Tsukuyomi, e mais 2 deuses da destruição e uma deusa da guerra. Tudo isso do nada ao mesmo tempo. Para piorar tudo, Makoto ainda descobriu que está morrendo por causa da deusa inseto. Sim, amigos, Makoto está morrendo e você não sabia disso. Hoje nós vamos falar sobre o que acontece logo em seguida da segunda temporada, tipo no capítulo seguinte do final dela, acontece isso, os deuses indo para o Asora, com algumas coisas insanas acontecendo. E como você deve saber, eu amo animes, eu amei esse capítulo, e é por isso que eu me comprometo a fazer os melhores vídeos de animes que eu posso fazer para vocês. Então se junte à comunidade Grid e receba o melhor do mundo dos otakus. Após a luta final de Makoto e Sofia na segunda temporada, enquanto Ruth ia e recolhia Sofia daquela floresta, Makoto acorda no Asora, com o som de uma batida interrompendo seu descanso de maneira rude. Quem acordou Makoto nessa manhã foi Tomoe, Shiki e Mio, que estavam ali para relatar um assunto sério para ele. Ao lado deles, os chefes de cada raça do Asora também estavam juntos. A expressão de todos é confusa, meio perplexa, e Tomoe diz que tem um intruso no Asora, ou melhor, um visitante no subespaço. E isso é uma surpresa, afinal, para ver visitantes ou intrusos, o Asora tem que ter vazado. Outras pessoas descobriram sobre ele, e Makoto imediatamente pensou nos Humans. Mas Tomoe diz que não é um Human, e quando Makoto pergunta se ela capturou os intrusos, ela diz que não, achando difícil explicar a situação para ele no momento. Logo, ela pede que Makoto, agora que está acordado, vá falar com eles diretamente, deixando claro que isso não é uma coisa muito confortável para ela, que a situação não está normal, afinal a própria Tomoe está agindo de maneira estranha. E quando Makoto ia questionar o que estava acontecendo, uma voz alta ecoa na cabeça dele, dando bom dia para o mesmo. Uma voz que Makoto nunca ouviu antes. É uma voz que tem um poder estranho que faz com que Makoto queira ser educado com essa pessoa, mesmo que a própria pessoa fale de maneira indelicada. É como se a pessoa tivesse um poder que faz ela querer ser respeitada. Além disso, Makoto não sente a presença dessa outra pessoa, então ele tenta responder, dando uma saudação e perguntando se essa é a primeira vez que eles se falam. A voz diz que o irmão mais velho dela causou muitos problemas para Makoto, e então se desculpa por isso. Acontece que ele estava por perto, então corajosamente tentou entrar ali no Asora, mas como Makoto estava dormindo, ele escolheu esperar. E Makoto, percebendo a estranheza dessa situação, pergunta quem é essa pessoa, o nome completo dela, querendo saber quem é o irmão mais velho de quem ela está falando. E seu visitante fala que se chama Susanoo, para abreviar. E claro que por um momento Makoto fica confuso, tipo, Susanoo, o que tá acontecendo? Até que ele ligou a sinapse, até que estralou tudo e falou, meu Deus, tem um deus na minha porta, o irmão mais novo do Tsukuyomi, o deus do mar shintoísta e um deus da destruição. Obviamente ele fica muito surpreso com isso e acorda completamente do seu estado recém-acordado. Afinal, um deus famoso e ainda por cima um deus da destruição estava ali esperando por ele. Um ser que poderia causar desastres apenas por ficar de mau humor, e ele estava esperando Makoto acordar. Sabendo disso, a primeira coisa que ele fez foi brigar com a Tomoe por não ter acordado antes, enquanto deseja que Susanoo esteja tranquilo e livre de mau humor. Susanoo então diz que seu irmão fez alguns pedidos para Makoto, falando que está aliviado em ver que Makoto ainda está bem, então pergunta se está tudo bem para ele e seus companheiros entrarem no Asora, chegarem mais perto e pousarem no subespaço. E Makoto concorda, enquanto se pergunta se Tsukuyomi está com eles, mas aí se lembra que Tsukuyomi está dormindo, afinal ele usou muito poder ao levar Makoto para esse mundo, então ele ainda está em repouso. E como o deus da lua está em repouso no seu mundo, Susanoo veio buscar algumas peras com a deusa desse mundo e estava voltando para casa, e então decidiu parar aqui no caminho para checar a situação, dizendo para Makoto que ele não vai contar para aquela idiota sobre este lugar.
e pretende até mesmo ajudar a manter ele escondido. E agora, vamos lá que isso aqui é bem da hora. Primeiramente, as peras são frutas fortemente ligadas à divindade na mitologia grega, e são frutas que eram oferendas para a Hera, o que adiciona um pontinho aí naquela teoria de que talvez uma das identidades da deusa inseto possa ser a Hera da mitologia grega, embora eu não goste muito dessa parte. E por outro lado, isso também nos revela que foi Susanoo quem invadiu o reino divino da deusa naquele outro episódio. Lembram que quando ela estava falando com Makoto, alguém invadiu e ela ficou muito apressada? Então, era Susanoo. Ele é forte bastante para invadir o reino divino dela como se não fosse nada e deixar ela bem nervosa. Susanoo então pede um guia, pois veio montado em algo bem grande e quer pousar em uma área plana e ampla do subespaço, dizendo que Makoto logo verá ele no céu, já que ele está descendo neste exato momento. E enquanto esperava pelo deus, a mente do Makoto ficou em branco, e do seu lado, todos os seus seguidores estavam convenientemente reunidos. Logo, Makoto manda que Miu vá cozinhar todos os ingredientes que ela tenha, e que comida japonesa seria uma ótima escolha, pedindo que ela faça algo bom e saboroso, dando permissão para ela reunir todas as pessoas que têm serviços relacionados à cozinha para fazer essa comida. Ema e Shiki farão os preparativos para uma recepção calorosa, mandando eles prepararem as ferramentas e as pessoas para isso, arrumar tudo e deixar naquele trinque. Já a Tomoe irá sair e cumprimentar eles com ele, e ela também será quem guiará eles para uma área ampla e plana para que eles possam pousar com seu grande animal. E durante todo esse processo, Makoto está muito nervoso, afinal ele nunca deu boas-vindas a um deus antes, ele não sabe o que fazer ou como agir aqui. Ao sair de casa e procurar no céu onde deveria olhar, logo ele vê algo do tamanho de um avião, um pássaro gigante e preto como um breu. E olhando para isso, Tomoe diz que é enorme, um pássaro tão grande que rivaliza com um dragão, se não até mesmo supera um dragão. Mas por ser a montaria de um deus, obviamente isso vai ser fora do senso comum. E quando Makoto fala isso, surpreende Tomoe, que ainda não sabia que estava lidando com um deus, apenas com um ser muito poderoso. E então Tomoe fala que só consegue pensar que esse pássaro de 3 pernas pode ser muito perigoso caso ele cause problemas. E ouvindo isso, prestando atenção, Makoto percebe que este pássaro gigante de 3 pernas é um corvo. No caso, Yatagarasu, o corvo de 3 pernas que representa o sol na mitologia asiática. Então ele não apenas é uma montaria, ele é uma besta divina, ele é uma besta mitológica lendária dos contos da Ásia. E olhando para Yatagarasu, Makoto fica inacreditado com seu tamanho gigantesco, se perguntando em qual tipo de tori que ele ficaria. Ao mesmo tempo, Susanoo começa sua descida para o local marcado, e Makoto e Tomoe vão indo lá para os receber, enquanto o nosso garoto pensa que realmente está prestes a conhecer mais um dos 3 deuses shintoístas, nunca imaginando que ele faria isso. E ele não sabe quem são as outras pessoas que ele trouxe, mas esse encontro pode ser muito bom para ele, embora ele ainda esteja muito nervoso por conhecer Susanoo, que é conhecido por ser malévolo e destrutivo. Na verdade, nem nervoso, Makoto estava aterrorizado, com muito medo, se cagando. Neste corvo são 3 pessoas que vieram montadas. Um deles é um velho de pele escura com um sorriso amigável, com uma bolsa e um martelo em sua cintura. No meio, um jovem vestindo roupas, estilo manto, sob medida, bem elegante enquanto sorri, sendo ele Susanoo. E à direita está uma mulher, cujo cabelo brilhava com um castanho claro e usava terno para combinar. Ela tinha olhos inteligentes, que fazia ela parecer muito uma mulher de negócios mais do que uma deusa. E logo Susanoo se desculpa por fazer o dono desse mundo vir cumprimentar eles assim. Mas Makoto nega isso, afinal ele deve muito a Tsukuyomi. Tsukuyomi ajudou bastante ele, e por isso ele é muito grato ao irmão mais velho do deus. Susanoo logo fala para ele não ficar muito tenso, já que ele não fez nada de errado e eles não estão em posições para julgar ele. Logo ele se apresenta formalmente quando é cutucado pela deusa mulher, e em seguida o velho se apresenta como Daikoku Ten, um dos 7 deuses da fortuna na mitologia japonesa e o deus da riqueza. E Makoto, ouvindo isso, sente que está se esquecendo de algo. Ele sente que tem alguma coisa a mais entre
Daikoku-ten que ele está esquecendo, mas não sabe o que é. Mas ele está se sentindo desconfortável com este velho, mesmo que ele pareça gentil e amigável. E por outro lado, a mulher se apresenta como Atenas, Palas Atenas, uma deusa grega, e Makoto imediatamente agradece que ela não tem cabelo violeta, claramente uma referência a Saint Seiya Cavaleiros do Zodíaco. Então, com as apresentações terminadas, Makoto começa a guiar eles para a sua casa, enquanto eles se interessam bastante pelo Asura e fazem bastante perguntas sobre o subespaço para ele. Susanoo comenta que Makoto criou uma cidade bem interessante, e Daikoku-ten concorda com ele, enquanto eles veem as pessoas correndo de lá para cá para terminar os preparativos para a recepção, o banquete, o que deixa Athena bem feliz. Makoto logo pergunta se existe algum assunto que eles queiram tratar com ele no momento, e caso tenham, ele fará o melhor possível para atender isso. E Susanoo diz que ele só está ali porque ficou interessado em Makoto, que recebeu pedidos do Tsukuyomi. Por outro lado, Daikoku-ten diz que eles têm pequenos assuntos com ele, já Athena queria apenas tentar ir ali e ver o Asura com seus próprios olhos, achando um lugar bem interessante. Mas acha que é melhor manter esse lugar escondido de uma certa pessoa, uma certa deusa inseto. Quando Makoto diz que eles poderiam começar a resolver os pequenos assuntos enquanto os preparativos para a recepção são terminados, Susanoo fala que ele e Daikoku-ten trouxeram presentes para Makoto, enquanto Athena tem um sermão e uma coleira para a deusa inseto vulgo garota estúpida. Por enquanto, Athena vai dar uma volta pelo subespaço com Tomoe como guia para observar, ver as coisas acontecendo, matar a curiosidade que ela tem. E Makoto, via telepatia, pede para Tomoe ser muito educada, já que ela está prestes a guiar uma deusa de verdade e não uma deusa de mentira, lembrando ela para não fazer nada que possa desafiar a Athena, já que ela é bem competitiva e ciumenta, deixando claro que ela é uma deusa da guerra e que não é para fazer nada que a atisse. E quando as duas saem da sala, Susanoo e Daikoku-ten estão sorrindo para Makoto, fazendo Makoto pensar na combinação estranha que está acontecendo aqui. Afinal, é um deus da destruição, uma deusa da guerra e um deus da fortuna junto. Mas então, pensando em como Daikoku-ten é um deus da fortuna, Makoto se lembra que ele é um deus multicultural, ou seja, ele é um deus em vários países e culturas diferentes. Ele não é apenas japonês, ele aparece no budismo esotérico, no shintoísmo. E pensando nisso, Makoto se lembra de Makala, a última forma de Shiva, o deus da destruição do hinduísmo. Acontece que Daikoku-ten, além de ser o deus da fortuna da mitologia japonesa, também é o nome de Makala em japonês. Então Makala, Shiva, o deus da destruição, em japonês se chama Daikoku-ten também. Dessa forma, Makoto percebe que não seria tão estranho se fosse uma combinação de dois deuses da destruição e uma deusa da guerra em vez de um deus da fortuna. E que Daikoku-ten provavelmente é o destruidor dos elementos Shiva do hinduísmo. Dessa forma, calmamente Makoto vai virando seu rosto para Daikoku-ten e pergunta se ele é Shiva, o que o mesmo concorda, ficando surpreso que Makoto, como um japonês, conheça ele por esse nome. E logo Susanoo começa a rir, dizendo que Makoto às vezes pode falar umas coisas bem inteligentes. E então ele repete a mensagem secreta que Makoto falou para Tomoe sobre Athena, mostrando que eles ouviram a telepatia. E enquanto Makoto entrava em parafuso se perguntando se Athena o ouviu, Daikoku-ten diz que ela é uma boa pessoa, então ela vai perdoar ele. E Susanoo completa dizendo que para ele é muito fácil entrar na cabeça de alguém. Makoto até que poderia se segurar contra Athena, por exemplo, mas para ele, ou Daikoku-ten ou seu irmão mais velho, espionar a cabeça de alguém é muito fácil. Afinal, até o Asura eles acharam facilmente também. Agora, mudando de assunto, Daikoku-ten pergunta se Makoto não tem chegado perto da morte ultimamente, tendo dores de cabeças repentinas, sangramentos nasais que não param e coisas do tipo. E todas são coisas que Makoto tem tido, embora ele não ache que chegou perto da morte, ou pelo menos não sentiu isso, onde essas coisas têm acontecido desde que ele fez aquele contrato com a deusa e pôde voltar a falar a língua comum. Susanoo então fala que estava pensando em dar algum poder para Makoto, mas esteve se perguntando como que o nosso garoto podia carregar tantos poderes quando está a um passo da morte. E Daikoku-ten então chama a deusa inseto de garota tola, se perguntando o quão idiota ela é. No geral, eles deram umas 5 ou 6 tarefas para que ela cuidasse neste mundo, mas após ver Makoto, ele começa a se perguntar se não deveriam retirar isso dela e cortar ela de uma vez, deixando essas tarefas para outro deus da criação. Quanto à situação de Makoto, Daikoku-ten diz que ele está perto da morte, sendo surpreendente que Makoto não esteja morto. No caso, a tensão da sua alma é
tão grande que ele está muito perto de morrer e nem percebeu isso. Isso acontece porque a deusa, que é uma deusa da criação, tentou empurrar para Makoto o poder da maestria das palavras, e esse é um dos raros e poucos poderes que concede entendimento, permitindo que ele se comunique com qualquer raça ou pessoa. Um poder muito poderoso, um poder muito grande e raro. Ele é um poder que apenas poucas pessoas possuem, e essas poucas pessoas são grandes pessoas, ou seja, pessoas importantes que possuíram isso. Isso não é algo que você dá para qualquer pessoa. Nesse caso, Makoto pediu para ser capaz de falar com os humans, embora anteriormente a deusa tenha feito que ele fosse capaz de falar com qualquer pessoa, menos com os humans. E Daikoku-ten, ouvindo isso, entende o que aconteceu. A deusa pegou esse poder de entendimento muito poderoso e tirou uma de suas linguagens, a linguagem comum, e então deu para Makoto, onde o poder que estava faltando uma linguagem virou um poder comum. Mas quando então ela devolveu essa linguagem para Makoto, o poder ficou completo novamente. E ele não é um poder comum, ele é um poder muito grande. E agora ele é grande demais para Makoto. Susanoo logo pergunta se Makoto está bem, e Daikoku-ten diz para ele desistir de conceder poder para Makoto. Makoto já está cheio com os poderes de deuses até o limite do seu corpo. Acima disso, o deus pôde ver que Makoto tem aumentado sua capacidade mágica, mandando que ele faça isso várias vezes mais, que ele continue fazendo isso com mais frequência ainda, porque o Makoto agora precisa se fortalecer, para então, quando ele aumentar sua magia a um nível considerado bom, os deuses irão voltar para o Asora e tentar fazer com que o poder que a deusa deu para ele se encaixe em sua alma. No momento, é um poder muito grande para o corpo do Makoto, então o que eles querem é que Makoto aumente o seu poder, a sua mana, para que então esse poder que é grande não seja tão grande mais, porque ele cresceu como pessoa. Basicamente, ele precisa ficar forte. E quando Makoto fala que ele parou de expandir o Asora para não chamar a atenção da deusa, Daikoku-ten diz para ele ficar tranquilo, porque ele, Susanoo e Athena vão garantir que a deusa não detecte o Asora. Então ele pode ficar suave com isso, dizendo para ele não se preocupar e apenas ficar mais forte, porque ou é isso ou ele morre. E Susanoo completa, dizendo que essa deusa idiota está dando trabalho até mesmo para pessoas que nem moram ali. Agora, enquanto inicialmente Makoto ficou com medo de receber esses 3 deuses no Asora, vocês sabem que ele também pode ficar irritado com deuses, já que ele odeia a deusa inseto, certo? Agora, além de ficar com medo e irritado, vocês sabiam que Makoto já destruiu um deus? E se você não sabia, neste vídeo aqui eu conto tudo que você precisa saber, porque foi insano o dia que Makoto perdeu a linha, ficou furioso e acabou com a raça de um deus, sendo completamente diferente do que ele mostrou neste vídeo com medo desses 3 deuses. E agora, eu fui.